sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Vamos conversar, pessoal, sobre o assunto que eu divulguei nos stories recentemente. É um assunto extremamente delicado, porém muito importante para a nossa prática na advocacia, né? Bom, antes de começar então, quero me apresentar. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ellen Santos, eu sou professora de Direito Civil, advogada, professora de prática também, e nós vamos passar aí um tempinho hoje de 30 a 40 minutos conversando sobre esse tema tão importante. E a minha pergunta de partida, Léo, nos stories, ela foi sobre medicamento de alto custo e alimentação especial, né? É um assunto que, pelo menos uma vez na vida, ou nós precisamos, ou alguém que nós conhecemos, em algum momento já precisou. E o intuito dessa live, eu já quero deixar bastante claro para vocês, que é informação. A pessoa que conhece os seus direitos, inclusive alunos, né, futuros operadores do direito, a informação, ela transforma. Todos sabem que eu acredito na educação como uma ferramenta de transformação social, e o intuito da live de hoje e de outras que virão é justamente essa: trazer informações para vocês conseguirem auxiliar. Essa questão do medicamento de alto custo, né, alimentação especial, eu vou trazer alguns exemplos, Leonardo também vai trazer alguns exemplos para nós falarmos na noite de hoje, como isso se dá na prática, né? Como eu disse, quero trazer para vocês informação, e não dá para nós tratarmos de grandes teses jurídicas, jurisprudências. O que eu quero trazer hoje é um conhecimento claro, simples e de fácil acesso, para que essa informação possa chegar também para um cidadão comum, que de repente ele precisa, isso é muito comum acontecer, né, na prática, ele precisa, por vezes ele tem esse direito, mas ele não sabe. Ele não sabe como acessar, né? Não sabe por onde ir. Ele não sabe qual é o passo inicial, para onde ele vai, por onde ele vai começar. Eu tenho esse direito, eu tenho um medicamento de alto custo que o meu médico prescreveu, e veja só, essa pessoa ela já está passando por um problema de saúde. Por vezes são pessoas hipossuficientes, e nesse contexto todo ela se vê com uma receita na mão, com uma doença por vezes grave. É uma receita, um sonho e uma doença, né? É o que ela tem na mão. E sem saber para onde ir. Sem saber. Então hoje nós vamos separar em dois momentos essa live, né? A importância de nós sabermos que essa obrigação, ela pode ser atribuída aos entes. E quando a gente fala ente, o que vem à cabeça, Leonardo? Ente público, né? Principalmente. Bom, primeiramente eu vou me apresentar, né, para vocês. Meu nome é Leonardo, como a Ellen já explanou aí. Eu atuo muito forte na parte jurídica, na saúde, como consultor técnico de diversos escritórios, né? Faço perícia para o Tribunal de Justiça. E eu sou enfermeiro de formação também, tá? Com experiência aí na área de auditoria médica, desde os meus 25 anos aí trabalhando como auditor. Então já vivenciei bastante aí os principais ditames aí do âmbito da saúde, seja na saúde suplementar, né, que é onde nós mais atuamos, tanto quanto na saúde pública. E com relação à pergunta, né, que a professora Ellen fez agora, o que é a palavra-chave, né? A palavra-chave. Que é ente. Quando essa pessoa está com uma receita na mão, a gente vai pensar num primeiro momento em ente público. Por quê, pessoal? A gente vai fazer 2 blocos curtinhos. Fiquem até o final, vai valer a pena. Vai valer a pena, com certeza vão aprender bastante. Conhecimento que esse é um conhecimento que não se aprende na faculdade, né? Esse é um conhecimento muito de vivência, muito de rotina. Exato. E a importância de nós entendermos as conexões diárias. Então vejam, Leonardo tem uma formação sólida na área da saúde e uma prática importante nessa área. Então serão 2 blocos.
O primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre a responsabilidade dos entes públicos, né? Quem são esses entes públicos? E num segundo momento, será que é somente olhando para o SUS que eu vou atribuir essa responsabilidade? Ou se eu tenho, por exemplo, o convênio médico? Leonardo vai Parte de saúde suplementar, né? Exato, Leonardo vai tocar nesse ponto, os casos mais corriqueiros, né? Que acontecem com mais frequência. Mas a questão, vamos iniciar aqui na parte doente, né? Eu vou fazer uma explanação um pouco até maior, com a visão de um paciente. Vou me colocar agora na posição de um idoso. De uma senhora de 70 anos com uma prescrição de um medicamento simples. Vamos colocar aqui um medicamento de pressão arterial, pressão alta, um atenolol. Para ela, o ente público, ele vai estar configurado diretamente na imagem do postinho de saúde. Então, o primeiro entrave, ou o primeiro facilitador, vamos dizer assim, né, para o acesso à saúde desse paciente, vai ser a unidade básica de saúde. O SUS, ele tem uma diretriz muito fortificada, né? Tem um planejamento, a parte de diretrizes e orientações do SUS. Né? Então, na unidade básica de saúde, ele vai ter o primeiro acesso. Na unidade básica de saúde vai ser onde ele vai ser direcionado pela primeira vez. E ali pode nascer ou não uma expectativa de direito ou então já uma resolução de um caso. Porque uma equipe de estratégia de saúde da família bem instruída, ela vai direcionar bem o paciente. Então, o ente público, inicialmente ele vai começar aqui na esfera municipal, né? Tem as responsabilidades objetivas do município, né? Se tratando principalmente de atenção básica, a esfera estadual e, subsequentemente, a esfera federal. E o que a gente vê, às vezes, professora, é essa não separação desses entes, mas cada um tem a sua responsabilidade. Inclusive, se eu não me engano, no artigo 196 da Constituição fala da responsabilidade solidária, né, entre os entes públicos. Entre os entes, isso. Então, já temos STF com alguns temas se posicionando exatamente nessa questão, sobre a solidariedade dos entes. Que cada um é de responsável, né, para o acesso à saúde desse paciente. Então, eu já tive o prazer de fazer uma assistência técnica num caso que houve exatamente essa separação de ente pela classificação do medicamento. Uhum. O medicamento ele tinha uma classificação X, né? Existe um rol taxativo dessas classificações de medicamento, e pela miligramagem dele e o valor dele, ele era de esfera federal. Ele não era de responsabilidade da esfera estadual. Então, aí é muito importante olhar agora visando assim, a função do advogado em si, saber fazer essa diferença para justamente não ocorrer o erro do juizamento da ação, né? Competência. A competência. A justiça. Errar a justiça, errar a competência. Então, entender a responsabilidade do ente federativo ela é muito importante. E saber orientar bem, né, o seu familiar, o seu pai, a sua mãe, o seu cliente até mesmo, né? Sim. Aonde ele vai buscar guarida inicialmente. Então, isso é uma coisa muito importante que nós vemos aí no dia a dia, na prática, né? Não sei se a senhora concorda comigo aí, né? E olha que importante nós vermos a visão do profissional da saúde para a nossa visão jurídica, porque normalmente para o advogado, o paciente já chega com uma negativa desse ente. Se é um medicamento de alto custo, por exemplo, ele já vem com uma negativa do Estado, para nós já ajuizarmos essa ação. Mas existem alguns requisitos, claro, né? Cada caso é um caso, precisa ser feita uma análise pormenorizada, mas existem algumas questões importantes para nós analisarmos. Por exemplo, se aquilo que está prescrito, se o SUS prescreve outro tipo de tratamento que é possível aplicar para aquele caso, se existem algumas opções. Eu vou dar um exemplo bem simples.
de casos que normalmente chegam, né? Leite especial para criança que tem uma alergia ou à lactose ou à proteína do leite. Então, a primeira opção, normalmente qual é? É a substituição pelo SUS de um leite com leite de soja. Sim. Né? Acontece, pessoal, que se essa criança ela não se adapta ao leite de soja, eu faço esse pedido judicialmente, eu vou judicializar isso. Peço um leite, por exemplo, substituto, com base... Tem um leite que é a base de arroz, por exemplo. Magistrado vai oferecer de imediato? Se a gente só junta a alergia à lactose ou proteína do leite? Não, porque existe a opção sendo ofertada, que é o leite de soja. Agora, se eu junto um laudo médico indicando que outras tentativas foram realizadas, outros tratamentos, que a criança não se adapta ou até mesmo tem uma alergia, né, à soja, aí a questão muda de figura. E nesse ponto nós vamos analisar também a questão da urgência, porque normalmente os casos que nos chegam são urgentes e nós não podemos esquecer das nossas tutelas, né? E se a gente for analisar bem, a gente percebe que o carro-chefe, ou seja, eu falo que é o diamante do processo, é o laudo médico. A parte do pedido, né? Eu falo, isso é uma coisa que é um pouco difícil, né? O médico tende a não escrever muito. Então, um dos principais fatores de concessão ou de negativa, seja uma tutela ou seja uma sentença, né, lá na frente, ele vai estar embasado no pedido médico. O trabalho do médico nesse pilar, seja um médico ou seja um terapeuta que prescreveu uma terapia específica, um método específico. Hoje a gente não vai abordar isso porque é tema específico para uma live, mas vamos fazer um parêntese rápido aqui. Na parte de terapia, ABA, Denver, Cueva, enfim, tem N métodos. É importantíssimo também o fisioterapeuta, o psicólogo ou o fonoaudiólogo prescrever de maneira adequada, né? Mas se o médico ele simplesmente coloca assim, paciente com câncer precisa de medicamento nivolumab, vou dar um exemplo, que é um medicamento muito usado para paciente de câncer de pulmão primário. Com certeza absoluta, esse medicamento vai ser indeferido, administrativamente falando. Então, qual que é o processo, passo a passo aqui, bem breve, tá? Para a concessão desse tipo de medicamento. O nivolumab, ele está incluído pela Conitec, então ele já tem amparo na Câmara Técnica do SUS para esse tipo de doença, né? Para esse tipo de câncer. Só que ele tem sempre a questão que a senhora falou, pormenorizada ali. Então, é um tipo de célula específica, para um tipo de câncer X, para uma recidiva. Então, ele tem a diretriz de utilização dele, né? Se o médico não descreve isso no pedido, essa diretriz por completo, paciente com câncer primário de pulmão, recidivou, etc. e tal, presença de CA19 positivo, dando um exemplo, esse laudo provavelmente não vai ser robusto o suficiente para a concessão do medicamento. Então, vai vir da via administrativa, que vem da DRS, né? Aqui a DRS que atende no Vale do Paraíba é a DRS 17. Então, vai vir da DRS, que fica em Taubaté, uma negativa. E essa negativa vai estar lá expressa, não atende os requisitos da diretriz de utilização do medicamento, né? No SUS, ela tem uma outra nomenclatura, que agora eu não me recordo, mas acho que é PCDT, Planejamento de Diretrizes de Tratamento. PDCT, isso mesmo. Então ele vai falar que não preenche. Aí o advogado também, que não tem a expertise no âmbito da saúde, que é um âmbito muito específico, né? Ele vai ajuizar uma ação da mesma maneira, com o mesmo pedido, seguindo as mesmas diretrizes. Aí uma câmara técnica, por exemplo, se for submetido ao NATJUS futuramente, também pode ser que não dê provimento ao pedido. Então, o laudo médico, ele é a cerne do problema. É ele quem vai determinar se a chance do processo de êxito, né,
é grande ou pequena. Exato. Então é muito importante essa parceria entre profissionais, né? Essa correta orientação e também até mesmo o paciente, né? Entender e conseguir, às vezes é uma dificuldade, né? O paciente conseguir descrever o que ele tem. Porque dentro de um ambiente hospitalar, muitas das pessoas às vezes nem sabem que tem de doença. Ela fala, por que a senhora ficou cega? Eu fiquei cego. Esses dias, recentemente, até eu conheci uma pessoa que, infelizmente, teve um caso desse. Ficou cega por retinopatia diabética, que é basicamente causado pela diabetes. Um acúmulo de glicose ali e tal. Um caso extremamente comum de cegueira. E ele não sabia explicar muito bem por que ele ficou cego. Aí falou, eu tive um negócio na retina, por causa da diabetes. Ela falou, sim, retinopatia diabética, né? É isso. Então, até para ele explicar para um profissional de saúde, até para ele explicar para um profissional do direito o porquê da cegueira ou então de um outro problema, o profissional às vezes não consegue fazer a interpretação a correta e transcrever aquilo. Transformar aquilo que o paciente Transformar a queixa numa demanda. Em um laudo médico adequado para entregar para o advogado. No INSS, também a gente começa a falar, começa a puxar. Hoje eu faço assistência técnica pericial, né? Então eu acompanho muito isso nos processos previdenciários e trabalhistas. Tem um grupo de médicos também que trabalham comigo, né? Então eu faço toda a supervisão deles. Hoje, o INSS tem indeferido muito pedido de B31 e B94, né? Que é a incapacidade, né? O afastamento do trabalho e a aposentadoria permanente, né? Por quê? O paciente chega, ele mal tem tempo de explicar o que ele tem, e quando ele tem tempo, ele não consegue. Com o pouco tempo que ele tem, ele não consegue explicar. E aí depois vem indeferido. Vem o indeferimento. Mesmo com patologias, assim, que todo mundo fala, nossa, mas isso é nítido que você está com esse problema. É nítido que você tem isso. Mas então, aí é a importância de um acompanhamento adequado, de uma orientação correta, uma orientação mais direcionada, assim, acho que até um pouco mais humanizada, vamos dizer assim. Sim, exato. E voltando a falar então, só para a gente fechar sobre a questão dos entes públicos, né? Então nós já sabemos que é uma responsabilidade do município, estado, união, a depender do caso, né? É feita a análise correta. Lembrando que quando a gente fala de SUS, então, nós estamos falando de uma hipossuficiência, certo? De uma pessoa que... Nem sempre. Que não tem convênio médico, não, normalmente. Nem sempre. Eu discordo um pouco desse ponto, porque eu, particularmente, sou fãzaço do SUS, assim, nosso maior defensor. É que, normalmente, quem tem convênio vem com uma negativa do próprio convênio. E é nesse ponto que eu queria tratar sobre. Temos a possibilidade, então, de fazer os pedidos para o SUS, mas é possível também judicializar negativas de convênio médico? Sim, todas as negativas que advêm do âmbito de saúde, seja suplementar, que é o convênio, ou seja, do âmbito público do SUS, cabe judicialização dessa, se há uma recusa indevida, uma quebra de causa contratual, uma mora injustificada, né? Tudo isso faz com que se dê subsídio, né, de causa de pedir, né? Exato. Mas a questão da hipossuficiência, o SUS, ele hoje atende uma gama gigantesca de pessoas que têm convênio de saúde. Então, às vezes a operadora não vai muito bem, isso é um cenário que nós vemos hoje. Então, a hipossuficiência de rede da operadora, que ela não tem rede, hipossuficiência significa que ela não tem médico credenciado, tá? Vou dar um exemplo. É tão grande que faz com que o beneficiário desse plano de saúde vá buscar guarida no SUS. Ou então, a especificidade do tratamento. Muitos tratamentos até têm cobertura obrigatória no rol da ANS. Só que pelo SUS, a porta de entrada ela é muito mais fácil. Hoje mesmo eu estava trabalhando, né, e uma paciente veio até mim solicitar transporte porque ela tem um cateterismo pulmonar, por conta ela tem uma hipertensão pulmonar, talvez ela vai ter que fazer um transplante de pulmão, e ela tem um convênio médico, só que ela foi direcionada para o INCOR. Por quê? O serviço que ela necessita só tem lá e só tem pelo SUS. Não tem credenciamento com convênio.
E o convênio não liberou o transporte para ela, mas eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu acho que é mais fácil você pedir o transporte pela prefeitura. Então eu orientei, falei assim, ó, vai na Secretaria de Saúde, busca fulano de tal, vai com esse relatório, com isso, que talvez você consiga o transporte adaptado. Porque hoje ela é dependente de O2, são várias coisas, né, que acometem ela. Mas nem sempre estar no SUS significa ser hipossuficiente. Obviamente, a grande maioria é. Mas não é uma regra, tá, pessoal? Isso aí não significa. Eu digo até a questão, sim, chega uma pessoa para buscar uma guarida jurisdicional com você no seu território, é SUS, você fala, mas isso aí, coitada da pessoa, tal. Não, nem sempre. E no convênio médico, quais são você tem mapeado as principais negativas, as mais corriqueiras, envolvendo o plano de saúde? Bom, isso aí é um tema exclusivo não de uma live, de um curso, né? Dá pra gente montar um curso sobre isso. Não descarte a possibilidade, não é? Quem tiver interesse, manda aí. Acho legal comprar um curso pra gente entender isso. Eu acredito que na educação, quando nós tratamos de vidas, né, de saúde, sim, são direitos constitucionais, é muito importante essa atualização, essa capacitação. Então, não descarte essa possibilidade, né? Mas o convênio, né? Convênio, operadora de saúde, seguradora, enfim, independentemente da maneira que você queira definir, vem enfrentando desde 2019 ali, até um pouco antes, 18, 19, uma séria crise financeira. E essa crise financeira do mercado, né? Nós vemos aí ao longo dos anos as empresas fechando em déficit de balanço, né? Fechando um déficit. Elas fizeram com que os convênios diminuíssem a qualidade do atendimento. Então médico que descredencia, hospital que descredencia, laboratório que descredencia, médico que não recebe, para de atender, enfim, são uma série de fatores. Mas hoje as principais negativas que eu acompanho, até mesmo no Tribunal de Justiça, como auxiliar da Justiça, né, quando eu faço perícia, estão relacionadas a material, que são as órteses e próteses, materiais especiais, que são o que compõe a cirurgia. Dá um exemplo aqui da questão cirúrgica. Quando se tem a necessidade de fazer uma cirurgia de vesícula, cirurgia simples, e o médico ele pede uma lista de materiais, então ele vai lá, ele precisa de um trocáter, que é uma cânula de acesso, ele precisa de um cabo, uma pinça bipolar, ele precisa de um trocáter descartável, de uma lâmina, e aí ele vai compondo esses materiais, né, essa solicitação, e faz a solicitação para o convênio de autorização de cirurgia. A auditoria, na qual eu fiz parte por muitos anos, né, fiz parte de uma auditoria de um convênio, fui coordenador, né, desse setor, inclusive auditoria médica. A auditoria ela faz o quê? Assim que nós recepcionamos esse pedido, tem um checklist básico, mas a gente vai fazer assim, beleza, o código tem código TUS ativo, está no rol da ANS, tal, então é de cumprimento obrigatório, e os materiais que ele pediu isso aqui, beleza, bate com a técnica, a literatura médica diz isso? Diz. Beleza, autoriza, obviamente vai ver se não tem nenhuma questão contratual pessoal do cliente, né, carência, etc. Caso não tenha, autoriza. Envia guia para o hospital e agenda. Mas hoje, o que os os convênios estão fazendo? Pediu um copo e um microfone para fazer cirurgia. Não, eu autorizo só o copo e o microfone não pago. Mas qual é a justificativa disso? Discordância técnica. A minha junta médica entende que o senhor, né, o médico, não precisa fazer cirurgia com esse tipo de material. E já até tem entendimento, né, do STJ sobre isso, que a negativa médica, né, de procedimento médico, fundamentada em junta médica, porque junta médica é imparcial, né, não tem como... Sim. Ela é parcial, perdão. Ela deveria ser imparcial, mas ela é totalmente parcial, porque ela é patrocinada pela operadora, ela é regida pela operadora, então assim, fica muito difícil, né? Não tem um grau de imparcialidade, ao contrário de nós que somos auxiliares da justiça, né? Obviamente, ele vai puxar a sardinha para quem está pagando ele. Então ele vai discordar daquilo, vai falar que não tem necessidade e vai negar. E o paciente, e o médico também, tá? Isso aí é uma questão até de assessoria profissional.
o médico ele vai ficar perdido. O paciente vai ficar mais ainda. Então ele vai falar, nossa, doutor, e agora? Eu não consigo fazer minha cirurgia. Tô com um problema, o que eu vou fazer? Aí o médico vai falar, putz, não sei. Eu não sei o que pode fazer, eu não sei o que acontece. E aí ficam paciente, médico, sem ter qualquer orientação jurídica, né? Porque muito embora essa área seja conexa, né? O direito, a área jurídica e a área da saúde sozinha, sem uma orientação jurídica adequada, não vai conseguir essa autorização, né? Isso, assim, como eu já falei, um complementa o outro. Até daí que nasce a Descomplica Saúde, né? Que é uma das minhas frentes de trabalho, né? Uma das que eu tenho. E a Descomplica Saúde, ela nasceu para dirimir esse problema entre operadora, né? A tríade, né? Eu falo que é a tríade. Então, na base aqui está paciente, médico e operador ali em cima. Então, quando não tem alguma aresta dessa relação que está rompida, a Descomplica ela entra para fazer essa conexão de novo. Então, nós temos algumas ferramentas, né, para reversão de negativa. Uma delas é a NIP, né, que é a notificação da ANS. A NIP, o paciente mesmo entra, né, através do login do GovBR. Uma questão que não tem custo, não tem nada. Então, mas muitas das vezes a pessoa não sabe nem como fazer, não tem noção do que escrever e fica naquele limbo. Mesmo sabendo que a NIP é bem parecida, mesma coisa, tá? Que uma reclamação do paciente. Uma reclamação na Anatel, ela vai informar a agência reguladora, né, no caso a ANS, o que está acontecendo de errado ali. Caso a ANS identifique, né, alguma irregularidade nessa relação, ela vai penalizar a operadora. E ela vai penalizar ela com multa, sanção geralmente é sanção financeira, não é administrativa, e ela é uma multa pesada. Eu lembro que na operadora que eu trabalhava, de casos de multa de 40 mil reais, assim, por procedimentos que eram extremamente baratos. Então é aquilo, o molho saiu 1000 vezes mais caro que o peixe. Sim. Então a Descomplica ela vem nesse intuito de auxiliar o profissional médico no consultório e o paciente. Então nós recorremos à primeira guarida administrativa e tal. Caso consigamos aí, perfeito, ótimo. Caso não, eles já estão ali orientados ao passo 2, o que eles vão fazer? Vai ser judicialização, vai ser contato com a empresa. Muitas das vezes o RH da empresa que a pessoa trabalha consegue intermediar alguma coisa. Enfim, um PROCON é uma via também, então funciona bastante. E a gente percebe que ferramentas existem, não é? Sim. Ferramentas para solução, elas existem. E o que falta inicialmente é a informação correta, né? A orientação correta, que nem sempre é a judicialização, percebe? Nem sempre, não é? Eu sempre falo assim, a judicialização às vezes ela é o pior caminho. É o mais... Às vezes não é o mais demorado, é o mais caro, Exato. é o que tem um índice de risco maior também. Então, se o consenso entre as partes ele for possível, né, a mediação, ele é 1000 vezes mais vantajoso. E tanto é que o nosso Código de Processo, durante as audiências, a gente tem aí a orientação para que exista a conciliação entre as partes. Isso. Não é? Porque as partes estão decidindo a vida delas. Então essa é a importância da conciliação em todas as áreas do direito praticamente, né? Nós temos essa necessidade. E nós já passamos 32 minutos da nossa live. Prometi que não ia segurar todo mundo ali mais que 40 minutos. Isso, mas é tema para, como a gente falou, é tema para curso, é tema para dezenas de lives. Tem um ponto importante também, que é a parte pericial, né? A gente pode abordar num segundo momento da importância do assistente pericial ali, né? Exatamente. Como a gente pode contribuir para o trabalho do advogado, né? E passo a passo mesmo, assim, quero trabalhar na área da saúde, o que eu faço, né? Quero trabalhar na área pericial, o que eu faço? Então, acho que talvez a orientação para o profissional também, para o jovem advogado, para alunos formandos, que é uma área muito boa. Eu atuo
majoritariamente nas ações obrigacionais envolvendo Isso entes públicos. Isso é obrigação pura, né? Obrigação de fazer, né? Exatamente, que é uma matéria que eu leciono também, uma das, dentro do direito civil. Gosto bastante também. Uma matéria muito boa. Mas a gente temos ali aí várias vertentes, não é? Para a gente conseguir essa resolução. Eu acho que já estamos caminhando para o final da nossa live. A minha última pergunta, que talvez possa ajudar quem esteja assistindo, algum familiar, espectro autista, terapias, é uma negativa frequente que você verifica Bastante. na prática? Bastante. A parte de terapias, né? Tem um índice muito grande de negativas. Hoje, menos do que antes. Quando houve a alteração da taxatividade do rol, tem que ter aquele movimento artístico todo, o Marcos Pion falando o rol taxativo mata, etc. Uhum. Ali ainda se tinha uma porção de negativas maiores. Né? Vamos explicar bem rápido a diferença de Rol exemplificativo. taxatividade e o que é taxativo e o que é rol exemplificativo? Só para explicar brevemente para vocês, assim, primeiro o que é o rol, né? Vamos começar lá da Gênesis ali. O rol DNS, ele basicamente, vamos pensar assim a grosso modo, ele é uma planilha de Excel junto com uma tabela de PDF gigante que contempla diversos códigos e diretrizes de procedimentos. Então lá vai estar lá, desde cirurgias a medicamentos e terapias. Então, tudo que está contido no rol, obrigatoriamente a operadora tem que custear, tá? Por ser um plano regulamentado, está sob as diretrizes da agência. Então o rol é o rol 465, né, da ANS, está lá. E dentro desse rol existem as distinções. Cobre isso, faz isso, etc. E tal. O rol, ele é considerado um rol taxativo, certo? Está escrito, né? Está lá. É como se a gente pudesse falar que eu não posso fugir daquilo. Isso, existe como no direito penal, né? Existe uma taxatividade, é uma lista fechada, acho que talvez fique mais fácil de entender. Mas o entendimento mais recente do STF, né, é que esse é um rol taxativo mitigado, né? No caso já é praticamente um exemplificativo, né? Exemplificativo. Um rol exemplificativo. Isso. Hoje eu até, sendo bem sincero, tenho até dificuldade para distinguir ele, se ele é exemplificativo, se ele é taxativo, o que a doutrina diz, porque ele muda tanto, né? A mudança é rápida, né? Recentemente, em outubro, foi o julgamento da ação direta de constitucionalidade do rol, que é 7265, que vou deixar para vocês, tá? ADI 7265. Leiam ela, é do ministro Barroso, e ela é extremamente importante para quem quer advogar na área da saúde. Quem quer trabalhar na saúde tem que entender e dominar. São 5 itens que têm que ser preenchidos cumulativamente para pedidos caso não sejam contemplados no rol. Então, para aquele medicamento que não está no rol, para aquela terapia que não está no rol, aquele procedimento cirúrgico que não está no rol, exige essa construção. E isso é um ponto onde eu entro bastante dentro da assessoria, né? A parte da construção técnico-científica dessa parte, né? Porque é basicamente uma revisão de literatura, um TCC que você tem que construir ali. Então, o rol, né, estava explicando, ele tem essas especificações, então se uma coisa está dentro do rol, beleza, é coberto. Se não está dentro do rol, tecnicamente não é coberto, e é aí também que nasce a negativa. Inicialmente, a operadora vai trabalhar com o que diz no rol. Está no rol, não está no rol. Nas terapias de autismo, são todas contempladas no rol. Fono, psicólogo, terapeuta ocupacional, etc. e tal. Só que as modalidades das terapias não estão contempladas. Então, o que significa isso? O que são as modalidades? É o método Denver, é o método Cueva, é o método ABA. O ABA está lá em todos, mas terapia sensorial, terapia ocupacional, com integração sensorial em AIRES. Então, são coisas que o médico identifica a necessidade no paciente. Obviamente, assim como o direito, a sociedade, o direito ele evolui da sociedade. Sim. A partir do momento que a sociedade evolui, o direito evolui. E a partir do momento que a sociedade evolui, voltamos. Estamos com o áudio agora? Vamos só aguardar para ver se o nosso áudio está ok. Já estamos partindo para o nosso encerramento. Vamos só aguardar para ver se estamos com áudio. Pessoal, conseguimos completar de maneira muito resumida a contribuição de hoje, que seria sobre essas áreas que, muito embora sejam distintas,
elas estão intimamente ligadas e elas fazem a diferença na vida das pessoas. Uma coisa que eu... crucial, né? Vou cortar um assim e vou fazer agora uma palavra do coração. Eu nunca na minha vida imaginei que eu ia ser enfermeiro. Nunca. As consequências da vida me fizeram ser e tal. Eu amo o que eu faço, né? Ou embora hoje não atue mais. Hoje, enfim, trabalho no legislativo, tenho diversas funções. Tem uma amiga minha que me chama de barco profissões. Mil e uma utilidades. Mas eu sempre fico assim, extremamente feliz e extremamente revoltado quando eu consigo ajudar uma pessoa. Eu fico extremamente feliz, choro às vezes com o paciente, ligo e falo, nossa, deu certo e tal. E quando eu não consigo também eu fico, nossa, aquilo acaba comigo, acaba com o meu dia. Então, trabalhar no âmbito de saúde é extremamente gratificante, sabe assim, não é só sobre dinheiro, não é só cobrar, não é só sobre ganhar alguma coisa. Obviamente, ninguém vive de vento, a gente cobra, tem nosso trabalho, mas o cliente, né, o paciente ali, né, no caso da Descomplique que faz essa intermediação preliminar, o paciente ele paga com orgulho, assim, ele paga com gosto, e aquele dinheiro ele prospera, Sim. Ele rende, porque a pessoa ela não fica só grata naquele momento, muitas vezes ela fica grata eternamente para você. Então, é uma questão assim, é satisfatória. Quando você vê, eu tenho casos, criança com câncer, eu tenho adultos com câncer, eu tenho dezenas de pacientes com câncer. Eu trabalhei muito tempo com oncologia, né? Trabalhei no GAC, eu não comentei isso, mas eu fui auditor do GAC, que é o Hospital Oncológico Pediátrico. Então, particularmente, tenho uma boa noção de oncologia. Dezenas de pacientes cirúrgicos. Então, aquele paciente estava esperando há muito tempo sua cirurgia e tal. Muitas perícias no âmbito de home care, muitas perícias no âmbito cirúrgico. Então, acompanhamentos periciais, a parte... você vê uma pessoa que tem um benefício cortado, depois que ela contrata o serviço da Descomplica, que a gente faz acompanhamento pericial, né, faz a contestação do laudo pericial, auxilia o advogado na diretriz da contestação do trabalho dele, na impugnação, o que ele vai falar. Isso reconforta, né? Isso traz não só valor econômico, mas isso traz valor social ao nosso trabalho. Exato. E eu pauto as minhas relações, né? Até uma primazia do direito, né? A função social. Função social do imóvel, função social do trabalho, a função social da família, da empresa e do advogado. Até porque existe o contrato social, já não é daí que advém o nome. Então, a função social do meu trabalho hoje, do seu trabalho, é trazer mais tranquilidade para a vida das pessoas, né? E até mesmo no momento de morte. Trazer tranquilidade numa passagem, trazer tranquilidade numa transição de vida. É muito importante isso. Então, eu amo o que eu faço, me descobri nisso e não me vejo fazendo outra coisa. É uma coisa assim que realmente, com certeza, eu vou fazer pro resto da vida. Eu falo muito sobre a humanização na advocacia, né? Uhum. Que a gente percebe que, por vezes, e eu falo isso muito em sala de aula também, apesar de viver isso no escritório, eu quero muito que os meus alunos entendam que a advocacia, ela trata de pessoas. Sim. Independentemente da área que você atua, seja na área da saúde, na área do direito de família, na área do direito das sucessões, que é aquele momento que a gente precisa olhar para um inventário de um ente querido, né? Nós precisamos olhar no olho dessa pessoa. Não dá para fazer um atendimento. Eu sei que na área da saúde, por vezes, infelizmente acontece, né? Uma correria, Sim. Um atendimento muito rápido. Alguns pacientes relatam que, nossa, o doutor, ele não me olhou, eu fiquei em pé na frente da mesa, não tinha nem onde sentar. E a gente entende que, em alguns momentos, esse atendimento é muito corrido, é muito rápido, mas a advocacia, ela precisa... Você precisa conhecer o nome do seu cliente, você precisa saber a história dele, para você conseguir atender de maneira satisfatória, porque, por vezes, o cliente vem ao escritório sem saber sequer o que ele vai fazer, qual é o direito que eu tenho, para onde eu vou, qual é a ação que ele tem ali à disposição dele. Por vezes ele não sabe. Então, se a gente não senta e dá a atenção necessária, o cuidado necessário para cuidar desta vida, nós não conseguimos sequer identificar o direito que esse cliente ou paciente tem direito.
Então, é uma área que é extremamente delicada e muito importante. Né? Muito, muito importante. Isso aí. Foi É muito bom o nosso papo. Adorei. Leonardo, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Gostei Aqui. muito do nosso Espero que bate-papo, da nossa possamos conversa. fazer mais vezes. Foi Sim. muito bom. E me coloco à disposição aí de todos que estão vendo, né? Que ainda vão ver essa live, né? Vão ver nossos cortes. Procure estudar, né? Se eu pudesse dar um conselho agora aí para os alunos, né? Imagino que tenha diversos alunos aí da professora Ellen aqui nos vendo. Estudem, deem valor ali no tempo que vocês estão na faculdade e ali mesmo já vai mentalizando uma área que você quer trabalhar, faça um estudo mais aprofundado ali do que você quer, porque esse tempo é determinante aí para o seu sucesso na carreira. E eu também me coloco à disposição para quem quiser entender, aprender, conhecer um pouco mais sobre a área da saúde, sobre o papel do advogado no direito médico, sobre, enfim, o papel do médico na área jurídica. Também estou aqui para auxiliá-los na parte de construção de laudo, o papel do perito, como eu faço para ser um perito. Sim. Me coloco inteira à disposição de vocês. E é importante nós lembrarmos que dentro dessa área nós precisamos contar com profissionais de outras áreas. Sim, né? muito. Um advogado sozinho. Ele não faz nada. Ele não começa. Ele não essa é a verdade. avança. Ele nem começa. Exatamente nessa área. Então, queria agradecer desde já a contribuição, né? Os presentes na live. Eu não sei se tem alguma pergunta aqui. Acho que Eu não. acho que não. Caso alguém tenha alguma pergunta, tá com delay, a gente fica um pouquinho esperando. Se quiserem também depois enviar comentário no direct, alguma questão, a gente vai conversando. Conseguimos ficar dentro do nosso tempo de até 45 minutos de live. Pessoal, muito obrigada. Espero que essa informação possa chegar a quem precisa, não é? Pulverizar isso aí, né? Porque a intenção é essa, que essa conversa de hoje chegue de fato a quem precisa e que, de repente, uma vida possa ser salva, né? Com Porque certeza. o que nós falamos aqui, ele pode salvar uma pessoa. Então, se chegar em uma pessoa que esteja necessitando, nosso papel já foi cumprido. o nosso encontro, nossa live de hoje já cumpriu a sua função. Muito obrigada. Agradeço. Conte comigo aí. Conte comigo também. Pessoal, muito boa Tchau, noite. pessoal. Obrigado, viu? Obrigada pela presença.